Fala pessoal, então estou novamente aqui no meu quintal para mais um vídeo mais curto e menos denso, não tão filosófico. Vamos lá, não é uma lição, eu estou aqui expondo minhas opiniões. Então, eu vou mostrar para vocês, eu vou comentar nesse vídeo um vídeo bastante interessante de uma pensadora chamada Naomi Klein. Essa pensadora chamada Naomi Klein, que é uma autora também de livros, ela é uma pensadora de bastante relevo, bastante renome internacionalmente, principalmente nos Estados Unidos. E basicamente ela fala, num vídeo, que vocês podem procurar aí, que a IA é fascista, tá? Então essa é a premissa do vídeo dela. A IA é um mecanismo fascista porque ela prega que você não vai precisar mais pensar nas coisas, você vai poder fazer um outsourcing, uma terceirização do seu pensamento para uma máquina, para um elemento que vai poder pensar por você. E aí, por não ter esse pensamento crítico, por não pensar por si mesmo, além das consequências ambientais e dos outros problemas aí de manipulação e etc. envolvidos com a IA, ela seria uma ideia fascista. Eu vou mostrar duas coisas nesse vídeo. Eu vou mostrar por que a Naomi Klein está errada e por que, novamente, igual eu falei no último vídeo aqui que eu fiz mais de opinião meu, porque todos estão errados sobre a IA, novamente. Então, primeiro sobre a Naomi Klein. É interessante a posição dela. Os argumentos dela têm sentido. Só que eu vou falar uma outra coisa aqui que vai inviabilizar essa linha de raciocínio dela. Se a gente estudar na história da humanidade, novamente, por isso que a gente precisa estudar muito história e compreender muita história. Se a gente for lá na história da humanidade estudar o iluminismo novamente, a gente vai ver que as principais promessas do iluminismo eram que a ciência substituiria Deus, que a ciência não faria com que você não precisasse, de uma certa forma, pensar tanto sobre certos assuntos. Por quê? Porque você teria um time de especialistas pensando por você. Ou seja, quais são as promessas da ciência? Um time de especialistas que pensa para você e encontra a resposta certa, um mecanismo que vai substituir a metafísica e vai conseguir responder todas as questões fundamentais do homem através da racionalidade, ou seja, da lógica, ou seja, da matemática, que é, enfim, toda a linguagem de programação, mas é a base da linguagem da programação, mas enfim, você não precisaria pensar sobre seus problemas porque você teria uma equipe de especialistas pensando sobre você. E aqui a gente entra no argumento socrático, muito importante sobre os especialistas, mas eu não vou entrar nisso aqui. Teria uma equipe de especialistas, ou seja, você terceirizaria seu pensamento e não precisaria pensar sobre, por exemplo, biologia, sobre como ir no médico, sobre psicologia. Ah, eu tenho problemas, trauma, o que eu faço? Eu vou no terapeuta, o terapeuta resolve para mim. Eu pago um terapeuta, ele resolve para mim. Por isso que a ciência ela está muito atrelada ao início do capitalismo. O início da ciência moderna, o início do capitalismo são a mesma coisa. O início da ciência dependeu do dinheiro, do investimento e do interesse em justamente romper com a tradição metafísica anterior e vir com essa promessa de que tudo seria solucionado. Por isso que a ciência criou uma bolha de investimento, etc., que na época não se chamava bolha, mas uma bolha de investimento, uma bolha de esperanças, uma bolha de, enfim, vamos superar todos os problemas filosóficos, metafísicos com a ciência. Tanto que a ciência se tornou uma religião. E ela foi, inclusive pelo Augusto Comte, o pai do positivismo, ele tentou criar de fato a religião científica. Inclusive ele sugeriu em suas obras para a gente criar templos da física, da matemática. Ele disse que não é nem que sugeriu nós criarmos, ele disse que seria inevitável com o tempo o surgimento disso. Porque para o Augusto Comte, a ciência ela não elimina a metafísica, mas ela é a nova metafísica. Então a ciência em si ela vai se tornando uma nova religião que promete resolver tudo e que promete você não precisar mais pensar, porque vai ter sempre uma equipe de especialistas, os cientistas, essa coisa abstrata que está pensando por você. E quais foram as consequências da ciência? De um lado, pessoas passaram a pensar mais, poucas pessoas, que se tornaram a elite intelectual científica. E de outro, a grande massa passou a pensar o tanto quanto pensava ou ainda menos, que justamente são aquelas que tratam a ciência como um símbolo de autoridade. O cientista disse, então eu tenho que fazer. O médico disse, eu tenho que fazer. O psicólogo disse, eu tenho que fazer.
Percebam, pessoal, que esse é o mesmo mecanismo que está acontecendo com a IA, é exatamente o mesmo. Então, como que a gente fala que a IA é fascista e a ciência não é fascista? E eu não estou falando aqui que a IA não tem um elemento ideológico, a IA é ideológica, assim como todo produto humano é ideológico. Mas a ideologia da IA é o aceleracionismo, não o fascismo, tá? Pode ter elementos de fascismo que existam nas empresas que criaram a IA, nas Big Techs, que criaram a IA generativa, porque a IA já existe há um bom tempo, o machine learning, etc. As empresas que criaram a IA generativa podem ter uma postura fascista, mas como Marx já disse, o problema da tecnologia não é a tecnologia em si, é a apropriação indevida dos frutos da tecnologia devido ao fato de que os meios de produção só pertencem a uma classe dominante. É isso que é a teoria marxista da relação dos meios de produção. Então a tecnologia não é maligna, não é malvada. Inclusive, se a gente estudar na história, a gente vai ver que esse uso de dizer que a tal tecnologia é do mal foi usada pelas próprias elites para afastar o povo da tecnologia e para fazer com que o povo se mantenha na escuridão, na ignorância e não consiga ter as condições de alcançar a elite. Portanto, esse pensamento de que a IA é fascista é um pensamento tão errado quanto dizer que a IA é a libertação da humanidade. Os dois são pensamentos que estão mais focados numa interpretação subjetiva da IA do que dos fatos realmente, do que a tecnologia realmente representa. Então, para sintetizar isso aqui e mostrar novamente, beleza, a Naomi Klein está enganada, a IA não é fascista, as empresas de IA podem até ter elementos de fascismo, mas a IA é uma tecnologia e como tal ela não é fascista, ela tem problemas, ela é hiperinflada, contam-se mentiras sobre ela, que eu já expliquei aqui em outro vídeo no canal, que quando a bolha estourar, isso é até melhor, que ela estoure logo para que a gente realmente tenha a IA como padronização e não simplesmente como essa terra dos aventureiros, de golpes, de etc., com regulação e tudo mais. Mas, além da IA ter os mesmos exatos problemas da ciência, tem uma outra questão, que é o seguinte: por que a Naomi Klein está mentindo para vocês e por que todo mundo que tenta dizer assim, a IA é do mal, a IA é do bem, está mentindo? É porque ninguém sabe. Ninguém sabe. É igual a ciência quando surgiu na época do iluminismo. Ninguém sabia se aquilo destruiria mesmo Deus, seria nova religião ou não. Poderia ter acontecido qualquer coisa, qualquer coisa. Então a verdade é que por mais que a gente tente olhar nos movimentos da história e copiar simplesmente o que aconteceu, é muito difícil a gente prever o que de fato vai acontecer futuramente, até porque nenhuma sociedade na história da humanidade, pelo que a gente consegue averiguar, chegou no mesmo patamar que a gente está hoje. Não só em termos de temos nossos brinquedinhos tecnológicos, mas a Atenas, que é a sociedade mais próxima que a gente teve, uma delas mais próximas que a gente teve da sociedade atual, ocidental, ela pereceu a partir do momento que ela se tornou mais científica, mais nihilista e mais tecnológica. Ela foi conquistada, na verdade isso foi a ruína de Atenas, um dos motivos da ruína de Atenas. Então, é incerto o que vai acontecer em relação a IA daqui 20, daqui 30, daqui 50 anos. Os laboratórios não sabem, nós não sabemos, a Naomi Klein não sabe, a esquerda não sabe, a direita não sabe, ninguém sabe. Pode ser que a IA revolucione tanto a ponto de nos ajudar a solucionar problemas que a gente nunca teve, como está acontecendo já com a matemática. Pode ser que a IA seja a nossa destruição total. De qualquer forma, como Deleuze e Guattari já falaram, isso não está no nosso controle. Isso é um instinto inconsciente, um desejo inconsciente incontrolável. Ele pode ser, no máximo, regulado. Portanto, dizer que nós temos que simplesmente destruir os data centers, destruir a IA, isso é ser muito leigo e ingênuo em relação a como funciona a própria psicologia humana e a própria psique humana. Até porque nós não sabemos nem se nós temos agência humana. Se a gente estudar lá na neuropsicologia, a gente vai ver que nós não sabemos se a gente tem qualquer escolha. Portanto, a verdade é aquela frase do Sócrates: só sabemos
que nada sabemos.